E aí, mano, beleza? Que tal a gente ter um papo reto agora sobre os 20 principais temas da redação do Enem 2017? Como que não pode? Por que não pode? Eu vou falar sobre variedade linguística e tal. Tá bom. E aí, beleza? Eu sou Fernando Bulha, do portal InfoEnem, e eu tenho uma piada para vocês. Tinha um negro e um branco no elevador, e de repente, o branco deu uma... Não pode também? Mas eu vou falar sobre preconceito, lei de cotas. E aí, tudo jóia? Eu sou Fernando Bulha, do portal InfoEnem, e embora esse seja um dos vídeos mais importantes para você que vai prestar o Enem 2017, eu estou proibido de fazer qualquer piada. Então, posso pelo menos puxar a vinheta? Então, puxa a vinheta. Bom, eu já estou aqui no modo de visualização para ficar mais fácil aí para vocês conhecerem os 20 possíveis temas da redação do Enem 2017 proposto pelo canal InfoEnem. Vamos lá? Regulamentação do trabalho doméstico. Bom, a proposta de emenda constitucional do trabalho doméstico, popularmente conhecida como PEC das domésticas, foi aprovada em 2013 e desde lá tem sido muito discutida na mídia nacional. Por um lado, nós temos o viés dos empregadores, né, que tiveram um grande aumento de gastos para registrar os trabalhadores domésticos. Por outro lado, há o aumento dos direitos trabalhistas para quem atua nessa profissão. Esse assunto também se popularizou bastante por causa do lançamento do filme brasileiro Que Horas Ela Volta, estrelado pela Regina Casé, e que vale a pena você assistir para se inteirar ainda mais do assunto. Beleza? Próximo tema: preconceito linguístico. Você por acaso chupa tangerina, bergamota ou mexerica? Bom, brincadeiras à parte, você deve saber que a linguagem ela tem variantes, né? Como regional, social, cultural. Isso significa que há diferentes formas de você utilizar a língua portuguesa e elas variam dependendo da situação da região onde se vive, da condição social, entre outros aspectos. A norma culta é o padrão gramatical que aprendemos na escola, perfeito? Mas as variantes, como gírias, abreviações, dialetos, são bastante comuns na nossa rotina. E aí, mano, beleza? Sobre esse assunto, podemos levantar bastante reflexão sobre como lidar com essas diferenças e até que ponto elas são aceitas pela nossa sociedade. Beleza? Próximo tema: deficientes físicos. Nos últimos anos, o Enem vem trazendo propostas de redação com temas focados em alguma parcela da população que sofre algum tipo de discriminação. É o caso do Enem 2015, por exemplo, que falou sobre a violência contra a mulher, e as duas versões do Enem 2016, a intolerância religiosa e o racismo. Por isso, um tema que discuta a inclusão e o respeito aos deficientes físicos é muito provável no Enem. Portanto, a nossa dica para esse tema é o seguinte: reflita sobre as condições dos deficientes físicos no ambiente escolar, de trabalho, de transporte público, entre outras condições. Ok? Próximo tema: discurso de ódio nas redes sociais. O clima nas redes sociais, cada vez mais, tem sido um clima de intolerância, de ódio e discussões bastante acaloradas, não é verdade? Com essa infeliz realidade, é possível que o Enem levante essa discussão com os estudantes. Como o tema faz parte de uma realidade bastante próxima, né, que os estudantes têm bastante afinidade, além de ser um tema muito interessante, seria um tema que a gente acredita que seria até fácil para os estudantes desenvolverem as propostas de intervenção. Próximo tema: arte urbana. Bom, inicialmente em São Paulo, né, por causa do atual prefeito ter apagado os grafites da cidade, esse assunto também tem se tornado uma discussão em todo o país. Para começar, é importante a gente diferenciar, né, o que é pichação e o que é grafite. Assim, podemos refletir sobre a ocupação dos espaços públicos e a função da arte urbana nesse aspecto. Próxima proposta: tema moradores de rua. Assim como apagar grafites, outra política de higienização que alguns governos praticam é contra os moradores de rua. Por exemplo, retirar cobertores, alimentos e animais de estimação dos moradores à força. Isso acontece. Além disso,
A relação de alguns moradores com drogas, a precariedade de condições e a dificuldade para retornar ao mercado de trabalho são pontos de reflexão e que a gente deve ficar atento para se de repente esse tema aparecer na prova do Enem. Ok? Próxima proposta, os limites do humor. Tinha um negro e um branco no elevador. E de repente, o branco deu a... É comum vermos bastante piadas ultrapassando os limites do humor respeitável e se tornando ofensas para diversos grupos. Talvez o exemplo mais claro disso foi o comediante Rafinha Bastos, que já se envolveu em muitas polêmicas. Além disso, um filme muito interessante que, além de outros assuntos, também possibilita a reflexão sobre o discurso de ódio disfarçado de humor, é o Ele Está de Volta, disponível no Netflix. Outra possibilidade também é um documentário interessante chamado O Riso dos Outros, que está disponível no YouTube. Próxima proposta de tema: Sistema carcerário brasileiro. O sistema carcerário brasileiro é um dos mais precários do mundo, isso você já deve saber. Bom, os problemas são dos mais diversos, né? Mas talvez os maiores são a superlotação e as rebeliões. Para instigar a reflexão, vale a pena recordar o clássico filme Carandiru, baseado na obra do médico Drauzio Varela, e que está disponível aí no YouTube e em vários lugares para você assistir. Beleza? Próxima proposta de tema: Sistema Previdenciário Brasileiro. Bom, o sistema previdenciário social está em mudança no Brasil, e isso tem trazido muita discussão, e até memes. Olha aí, ó. É importante se manter atualizado sobre essa questão, pois ela pode aparecer na proposta de redação de forma direta ou indireta. Por exemplo, falando sobre a qualidade de vida na terceira idade ou o papel dos idosos na economia brasileira. Próxima proposta: orientação vocacional. Com a proposta de mudança do ensino médio, uma das pautas mais surgidas na sociedade é sobre a capacidade, tanto econômica quanto emocional, dos jovens escolherem a sua carreira tão cedo. Essa questão de orientação vocacional e pontos semelhantes como a carreira dos jovens e a inovação no mercado de trabalho podem com certeza aparecer no exame. Próxima proposta de redação: educação básica no Brasil. Mais um assunto possível devido às recentes discussões sobre a proposta do MEC para a mudança do ensino médio e possibilitando o aluno escolher qual área vai se aperfeiçoar. Tanto isso quanto o sistema de cotas são pontos atuais e que acarretam na reflexão sobre a grande necessidade de melhoria no ensino das escolas públicas brasileiras. É importante pesquisar sobre isso e também treinar propostas de intervenção pensando em alternativas para a educação do Brasil. Por exemplo, como a melhora na formação e a valorização dos professores. Outra medida também que você poderia trabalhar seria o uso da tecnologia dentro da sala de aula. Não é verdade? Próximo possível tema: estética e saúde. A valorização do corpo humano é, muitas vezes, desconfigurada pela mídia e pelos padrões estéticos da sociedade. Isso pode causar alguns distúrbios e doenças, tanto físicas quanto psicológicas, o que é comum principalmente entre os jovens. Exemplos disso são doenças como a anorexia e bulimia e a crescente popularização de cirurgias plásticas. Em contrapartida, a precaução estética também pode motivar a prática de exercícios físicos e a boa alimentação, que, claro, aumente muito a qualidade de vida de todo mundo. Então é um ótimo tema aí para aparecer na prova. Próxima proposta: sustentabilidade das corporações. Bom, as empresas devem ter responsabilidade social e ambiental. Isso certamente todo mundo concorda. Porém, muitas vezes, elas são as maiores poluidoras do meio ambiente, tanto pelo seu próprio processo industrial, quanto em alguma catástrofe, acidente ou até negligência. Exemplo disso foi a devastação da cidade de Mariana, em Minas Gerais. Isso foi um assunto muito discutido na sociedade e em pauta até os dias de hoje, o que torna muito provável como inspiração para um tema de redação do Enem.
se informe sobre o caso e outros semelhantes, pois isso pode garantir uma boa argumentação por exemplificação. Próximo possível tema para a redação do Enem 2017. O conceito da família no século XXI. Apesar desse tema ter sido cobrado recentemente em uma proposta da Unesp, um dos maiores vestibulares do país, consideramos que ele ainda pode ser utilizado no Enem, e de forma integral ou voltado para pontos mais específicos, como casamento entre homossexuais e adoção, por exemplo. Pesquise sobre o projeto de lei que deu origem a essa discussão e busque ampliar seus conhecimentos sobre o assunto, refletindo sobre diversas formações familiares que existem, como crianças criadas por avós, casais sem filhos, etc. Próxima proposta: descriminalização das drogas. Bom, atualmente está em discussão na política brasileira a possibilidade de descriminalizar a maconha para o uso medicinal e recreativo, como já acontece inclusive em alguns estados americanos e também no Uruguai. Há tempos que esse assunto é polêmico e envolve argumentos sobre a saúde dos indivíduos, tráfico de drogas e liberdade individual. O Supremo Tribunal Federal está com a lei antidrogas em discussão. Aproveite para pesquisar mais sobre o assunto. E vale uma dica aí muito importante, hein? Que tal você ver a diferença entre discriminar e descriminar? Ok? Próxima proposta: justiça com as próprias mãos. Os linchamentos foram assustadoramente recorrentes nos últimos anos. Isso você deve ter acompanhado aí pela TV ou pela internet. A justiça com as próprias mãos mostra um descontentamento da população com a justiça brasileira. E, ao mesmo tempo, o aumento da intolerância e o ódio a determinados grupos da sociedade. Uma dica para engrandecer a argumentação de uma redação com essa temática é estudar os filósofos contratualistas e refletir o linchamento como uma quebra de contrato social. Isso é bem interessante, hein? Próximo tema: manifestações populares. Bom, o espaço público tem sido cada vez mais ocupado com manifestações, tanto políticas quanto ligadas a assuntos específicos, como o valor do transporte público, que deu início às manifestações de junho de 2013, iniciadas em São Paulo e difundidas por todo o Brasil. A importância desses atos pode ser a pauta de discussão em uma redação do Enem, assim como a represália estatal e a consequente violência policial que muitas vezes ocorre nessas manifestações. Próximo tema: democratização da tecnologia. A tecnologia tem aumentado a democratização dos meios de comunicação, tanto entre entretenimento e educação no Brasil. Exemplo disso são as empresas WhatsApp, Netflix e plataformas online de educação, como, sabe quem? Olha lá, o próprio internet, que trabalha com várias plataformas, difundindo informação e conhecimento para muitas pessoas. Essa mudança de comportamento dos usuários da internet que buscam cada vez mais conhecimento online, seja uma receita culinária ou até artigos acadêmicos, é um bom ponto de reflexão. Outro ponto de partida da discussão é de como levar essa tecnologia de informação para as pessoas mais carentes. Ok? Próxima proposta: direito à água. A água, como você sabe, é essencial para a manutenção da vida, ok? Alguns assuntos podem colocá-la como um ponto de discussão. Por exemplo, a ideia de privatização da água, que pode tirar o acesso à população economicamente mais carente, assim como crises hídricas como a seca no Nordeste e a escassez de água que ocorreu recentemente em São Paulo. A guerra da água de Cochabamba, na Bolívia, pode ser um ótimo início de estudos sobre a questão. Vale a pena pesquisar sobre o assunto. Último possível tema para a redação do Enem 2017. Esporte como transformador social. Quando eu crescer, eu quero ser jogador de futebol. Quem nunca falou essa frase, né? Ou quem nunca escutou essa frase? Mas também nós temos outros pontos interessantes, que é a possibilidade de ascensão social para os esportistas. Como o Brasil sediou a última Copa e as últimas Olimpíadas, esse assunto pode ser alvo de discussão na própria edição do Enem. Então, muita atenção nisso daí. Vale a pena dar uma investigada. Ok?
Bom, moçada, essas foram as 20 dicas que o Inferninho trouxe para você, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim vocês nos ajudam a continuar publicando mais vídeos e a gente ajuda vocês a trazendo mais informações e mais vídeos como esse. Beleza? Ah, não se esqueça também de compartilhar esse vídeo nas redes sociais com seus amigos, pois pode aproveitar para formar grupos de estudo, pois o debate sobre os temas também é uma ótima forma de treinar a argumentação, ok? E aí, gostou do vídeo? Tem algum tema que você acha que a gente esqueceu? Se tiver aí, pode deixar a sua opinião nos comentários. Certinho? Então valeu, moçada. Até semana que vem. Fui!